Quero ler com os irmãos esse texto da nossa exposição. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Oremos. Pai querido, acabamos de ler a tua palavra. Entendemos que aqui temos a clareza daquilo que o Senhor nos deu, que é a realidade da salvação em ti. Por isso pedimos que o Senhor clareie a nossa mente, ilumine o nosso coração, para entendermos essas verdades e aplicá-las como prova viva de uma vida que o Senhor transformou para a eternidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, certa vez um homem rico, jovem, se aproximou de Jesus com uma pergunta muito sincera: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Era um homem piedoso, religioso, cumpridor dos mandamentos. Aos olhos humanos parecia perfeito. Tinha riqueza, moral, religiosidade. Mas diante de Jesus ficou evidente que lhe faltava o essencial. O coração dele ainda estava preso às riquezas. E ele não estava disposto a renunciar a si mesmo para seguir ao Senhor. Essa história nos mostra que não basta religião, não basta boa conduta, não basta ter uma vida aparentemente correta. É preciso nascer de novo. E é justamente isso que vemos no encontro de Jesus com Nicodemos. Um homem respeitado, mestre em Israel, conhecedor da lei, mas que ainda não havia experimentado a transformação que só o Espírito Santo de Deus pode operar no coração. Assim como o jovem rico, Nicodemos tinha tudo aos olhos dos homens, mas ainda lhe faltava tudo aos olhos de Deus. E é sobre isso que nós vamos ver nesse diálogo de Jesus com esse importante líder religioso. O texto nos diz que esse homem era um fariseu. E nós sabemos ao longo da história que os fariseus se vangloriavam por serem os únicos intérpretes da lei, como se possuíssem o conhecimento mais oculto das Sagradas Escrituras. Mas o que o evangelista deixa claro aqui também para nós é que Nicodemos não apenas fazia parte da ordem dos fariseus, mas também era alguém muito importante na sua nação. O texto diz que ele era, de certo modo, um governador da sua nação. Então não era qualquer homem se achegando diante de Jesus. Era um homem importante
diante da nação. E Nicodemos, aqui, queridos, nós vamos perceber, ele é exemplificação daquilo que Jesus declarou anteriormente nos versos 23 a 25 do capítulo 2. Olha o que diz. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O próprio Jesus sabia daqueles que estavam seguindo pelo milagre que ele fazia e não por aquilo que ele era. E Nicodemos agora é a representação de alguém que tinha tudo, mas não tinha nada. Que dizia ser conhecedor da lei, mas não conheceu aquele que é a própria lei encarnada, Jesus Cristo. Esse diálogo então é revelador. E ele é um tratado teológico para clarear a nossa mente a respeito da verdadeira conversão, como isso acontece, como essa obra é realizada em mim e em você. E nós veremos então ao longo desse diálogo e dessa exposição. Nós vamos caminhar, queridos, até o verso 15, mas numa exposição é importante entendermos que os versos de 16 a 21 também estão ligados aos versos anteriores. Contudo, o nosso tempo não nos permite, trabalhar toda essa perícope, toda essa extensão que o texto está trabalhando no diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, nós vamos, neste domingo, hoje, trabalhar os versos de 1 a 14, e no domingo seguinte, nós vamos tratar dos versos de 16 a 21, que seria a terceira parte, então, da nossa exposição. Nessa primeira parte, nós vamos dividi-la em 2 pontos. O primeiro vai do verso 1 ao 9, onde nós vamos titular que para nascer é preciso morrer. E depois, a segunda parte vai estar nos versos 10 ao 15, onde nós titulamos que o que se arrepende vive para a eternidade. Dentro da temática, importa-vos nascer de novo. Então vai ser essa caminhada que faremos nesse momento. Para nascer é preciso morrer. Nicodemos, diz o texto, ele vem de noite, demonstrando um certo temor, mas também curiosidade espiritual, para se encontrar com Jesus. E o verso 2, ele afirma: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas veja que Jesus, ele vai direto ao essencial. E ele responde de uma maneira diferente daquilo que foi perguntado, ou melhor, afirmado diante dele por esse homem. Ele diz: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus corta o assunto trazido por Nicodemos e introduz um novo. Contudo, não ignora a afirmação, mas agora ele procede mostrando a realidade de um coração que antes de entender aquilo que ele pergunta, precisava entender aquilo que leva a Jesus a ser quem ele é. E Jesus, ele reforça a sua afirmação naquela dinâmica da repetição, para chamar a atenção. Em verdade, preste atenção agora, Nicodemos, que eu vou dizer para você. Em verdade, eu te digo. E isso era muito importante porque, queridos, os judeus, como era este homem, se achavam parte do reino e entendiam que na vinda de Jesus Cristo, eles estariam já no reino, assentariam ao lado daquele que assumiria o trono e iria juntamente com esse, sendo um grande líder religioso, julgar todas as nações. Era a mente do judeu, era a mente do fariseu. Eles encontrariam aquele libertador com quem, juntamente, eles iriam julgar todas as nações. Mas Jesus está dizendo para Nicodemos,
para ver o reino dos céus, você precisa morrer. Mas que reino é esse? O reino aqui não é uma menção diretamente apontada para os céus. O reino já era o reino que Jesus veio estabelecer. Esse reino é o reino da salvação, onde de fato Ele, que é o Senhor, que domina sobre todas as coisas, estará no centro, governando com graça a vida dos escolhidos de Deus. Então, nessa afirmação, Jesus já alerta Nicodemos, deixando implícito que o verdadeiro discípulo não é aquele que vive o rigor da lei, achando ser isso suficiente para ser salvo. Porque essa é aquela visão de que me achego a Cristo e sou salvo pelas obras que eu produzo. E eles acreditavam nisso. Pelo contrário, a salvação aqui dada, expressada pelo próprio Cristo, é uma salvação que é implantada pelo Espírito Santo de Deus, independente das obras que produzimos. Trazendo o contexto próximo, os versos que nós lemos, do capítulo 2, versos 23 a 25, Jesus está dizendo que esses discípulos que o seguiam, eles poderiam ser meros religiosos, mas não eram de Cristo, porque a vida não foi implantada no coração deles. Ou seja, Jesus está mostrando que crer nos sinais como um fim não os fará parte do reino, mas ter os sinais como meio para o fim, ou seja, resultados de uma fé verdadeira que, independente deles, é evidenciada no verdadeiro discípulo. Esse sim é aquele que foi levado para esse reino. Mas Nicodemos questiona com duas perguntas. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Essas perguntas revelam que Nicodemos, por mais instruído que fosse, não conseguia compreender os sinais revelados na lei e nos profetas a respeito da pessoa e obra de Cristo Jesus. Ele conhecia a lei, ele conhecia os ditos dos profetas, mas ele não via os sinais que eles traziam da pessoa de Cristo Jesus. Mas uma coisa muito importante aqui, queridos, e nós temos a tendência de fazer isso quando lemos o texto, e essa história que é muito conhecida, é subestimar o conhecimento de Nicodemos. Quando olhamos para essas perguntas, nós falamos, olha, Nicodemos aqui foi alguém que de fato não compreendeu nada e ainda foi muito superficial nas perguntas, sendo ele um mestre. Mas na verdade não. Nicodemos, ele não estava compreendendo, mas as perguntas eram reflexo de uma realidade confrontada de tudo aquilo que ele acreditava a respeito da lei e dos profetas. Ou seja, a crença desse homem foi confrontada. Era preciso reconsiderar tudo que ele conhecia, tudo aquilo que ele já havia ensinado, tudo aquilo que ele tinha já revelado a respeito do seu conhecimento na lei do Senhor, porque agora alguém está dizendo para ele que não é somente seguir o rigor da lei, precisa de algo a mais. Sempre que apresentamos o Evangelho, o conjunto de crenças da pessoa é posto à prova. O Evangelho desconstrói o que parecia verdade para mostrar-se como a única verdade. Ele confronta o coração do pecador e revela a necessidade de morrer para o que era, para então receber aquilo que será em Cristo Jesus. Não foi assim comigo e com você? Nós tínhamos um conjunto de crenças, inclusive achávamos que éramos religiosos. Mas então, quando o Evangelho foi clareado em nossa mente, nós entendemos que a nossa religiosidade era uma religiosidade falsa. E então passamos a adentrar dentro de uma realidade da qual agora eu adoro
não pelo que faço, mas adoro por aquilo que eu compreendo. À medida que Jesus se torna conhecido no meu coração. A resposta de Jesus aqui vai repetir a anterior. Inclusive, essa repetição atencional, em verdade, mas acrescenta agora 2 elementos: água e espírito. Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e espírito, queridos, representam os meios visíveis e invisíveis do novo nascimento. E isso acontece por meio de um termo que nós usamos muito, e talvez você já nos ouviu falar a respeito disso: regeneração e conversão. Mas como isso acontece? O que seria a regeneração? Regeneração é quando o Espírito está habitando em nós e concede vida dentro de nós, despertando-nos para uma realidade espiritual. Isso é regeneração. É um ato interno, invisível e totalmente dependente da nossa vontade. A conversão é consequência a essa ação de vida implantada em nós. É a resposta visível a essa obra interna, fruto da regeneração. Manifesta-se agora em atitudes de arrependimento e fé. O batismo, referenciado como água aqui no texto, é o sinal visível dessa graça invisível e a identidade do habitante desse reino que Deus o coloca para ser o seu reino. Regeneração, conversão, atos contínuos, o batismo um sinal visível dessa obra redentora em nós. Vamos tentar deixar isso mais claro? Imagine que alguém está morto lá no fundo do mar. Ele não pode nadar, não pode pedir ajuda, não pode fazer nada. Ele está morto. Então o mergulhador desce, o traz à tona e sopra nele vida. E ele torna a viver, ele ressuscita e ele passa a dizer: agora eu quero viver, eu quero continuar vivendo, mas agora eu não vou viver da mesma forma, vou viver de forma diferente. Então esse sopro de vida é regeneração. Quando essa pessoa revive, ela respira fundo, abre os olhos e diz: eu quero viver, isso é a conversão, a resposta de fé e arrependimento. Mas então, agora que ela está viva, ela coloca um uniforme de marinheiro para mostrar a todos que agora faz parte da tripulação. Isso é o batismo. É o sinal visível de que pertence ao reino de Deus. Assim, a regeneração é a obra invisível do Espírito Santo, acontece internamente em nós. A conversão é a nossa resposta em arrependimento e fé, e o batismo é um sinal público dessa nova vida que agora eu tenho em Cristo Jesus. Eu preciso fazer parte de uma igreja, eu preciso fazer parte de uma família da fé. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Ele está dizendo para Nicodemos que ele precisa desse Espírito dando vida a ele. E o batismo como sinal de que agora ele fará também parte dessa família da aliança, a família invisível e visível de Deus. Uma indicação, como temos feito aqui, aproveitando a nossa biblioteca, uma indicação para você hoje, domingo, poder assistir com a sua família, pais, filhos, mas é para todo mundo. Tem um filme dentro das Crônicas de Nárnia que chama A Viagem do Peregrino da Alvorada, não é, Helena? E ali tem um rapazinho que é primo do Edmundo e da Lúcia, chamado Eustáquio. O Eustáquio era alguém muito mau, orgulhoso, cheio de si mesmo. E então nessa viagem, ele é confrontado. Quando o seu coração, desejoso por algo, faz ele buscar isso acima de todas as coisas. E no conto ele se transforma em um dragão. Ele não consegue tirar
o dragão, não consegue sair dele, mas alguém tira dele. Quem é que tira o dragão dele? E de que forma isso acontece? Você vai ter que assistir. Então, hoje você pode fazer isso com a sua família. A viagem do peregrino da alvorada, né? Então você pode assistir. Mas se você quer buscar os detalhes que C.S. Lewis traduz do texto bíblico para esse mundo fantasioso, leia o livro, porque aí o livro vai trazer coisas que você não vai ver no filme. São detalhes que vão enriquecer o nosso entendimento sobre a verdadeira conversão e a obra realizada por Cristo Jesus. Jesus ainda tinha mais coisas para falar sobre a conversão. O texto então diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a verdadeira conversão é a morte de uma vida na carne para renascer e viver no Espírito. Por isso, é uma transformação radical da pessoa, porque ela tem que morrer na carne para nascer no Espírito. E ele começa dizendo que é nascido da carne é carne, ou seja, quem só tem um nascimento natural vive para as coisas naturais. Sua vida é limitada ao que é visível, ao que é passageiro, vive na carne, pensa na carne e morre na carne. A carne é o seu limite. E as escrituras nos falam lá em Gálatas o que são as obras da carne, refletindo a realidade do pecado em nós, quando ainda não somos transformados pelo Santo Espírito de Deus. Porém, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui tudo muda. Essa pessoa recebeu uma nova essência espiritual. O que o impulsiona e motiva a sua vida não são mais as coisas da carne. Sua vida agora é impulsionada pelo Espírito dentro dela. E quando alguém nasce do Espírito, sua expectativa muda, sua existência muda, seus alvos mudam. Ele já não pensa como pensava, não sente como sentia, não age como agia, porque a vida divina foi implantada dentro dele. E agora, tudo que ele pensa, tudo que ele deseja, tudo que ele busca é viver a vontade do Senhor Jesus, que se revela nas Sagradas Escrituras. Essa é a realidade daquele que foi transformado por obra do Espírito Santo. Esse é aquele que foi transformado pela obra conquistada naquele madeiro por Cristo Jesus, implantado em nós pelo Espírito Santo. Queridos, Nicodemos ainda insiste com as suas dúvidas. E ele então pergunta: ok, mas como pode suceder isso? Deve ter sido muito difícil para ele ter que, nessa altura da vida, reaprender a interpretar a lei e os profetas. Ele tinha as escrituras nas mãos, mas o coração fechado. Conhecia a letra, mas não conhecia o Salvador do mundo. Quantos, ao longo da nossa caminhada, disseram assim para nós: olha, eu creio no mesmo Deus que você crê. Apesar de nossa religião ser diferente, temos a mesma crença. Porque Deus é um só, não é verdade? Eu sou um religioso como você. Eu vou na minha igreja, você vai na tua. E está tudo certo. É tudo o mesmo Deus. E muitas vezes nós nos damos por satisfeito com tais afirmações. Mas aquela pessoa está perdida. E ela está perdida em seu conjunto de crença. E o Evangelho precisa confrontá-lo. E essa crença, muitas das vezes, está enraizada a um aspecto emocional de uma tradição familiar que torna tudo mais complexo. No entanto, não podemos esquecer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Escritura ainda nos diz: pregue a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende. Ou seja, nós falamos, mas quem vai confrontar o conjunto de crença existente no outro não somos nós, mas o Evangelho. E quem vai operar maravilha de transformação para que aquela chave possa ser virada
as escamas dos olhos sejam retiradas para enxergar a realidade desse evangelho, é o Espírito Santo de Deus. Só Ele fará essa obra de transformação. Quantas pessoas falaram de Jesus para você? E por diversas vezes? E você disse não? E você disse agora não? Mas eu já faço tudo isso. E somente num determinado momento, não pela pessoa que falou de Jesus, mas por aquele que entrou e passou a habitar em você, tudo se tornou diferente. E você passou a enxergar com olhos espirituais. E você disse, agora eu entendo. E até diz, como eu pude perder tanto tempo, não é verdade? Mas o tempo é de Deus. A obra é dele, não é nossa. O que nos compete, como aqui dissemos para as crianças, é pregar o evangelho. Continuamente pregar o evangelho. Então, para nascer, queridos, é preciso morrer, e o que nasce de novo, em segundo lugar, se arrepende e vive para a eternidade. Os versos 10 em diante vão nos direcionar diante dessa realidade. Verso 10, Jesus diz, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Nicodemos tinha o Antigo Testamento, os ensinos de João Batista, as instruções de Jesus até ali, mas até este momento a verdade não tinha penetrado em sua mente. Mas Jesus chama a atenção e mais uma vez ele repete, em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Olha que algo interessante na dinâmica da escrita que nós temos aqui no texto. Ele não diz apenas, eu te digo, mas ele usa o plural. Nós falamos, nós testemunhamos. Ou seja, Jesus aqui, ele não está falando apenas de si, ensinando a ele, mas está lembrando que João Batista também ensinou. O precursor dele ensinou essas verdades, preparou o caminho a respeito daquele que viria. Então, tanto João Batista quanto ele revelaram a luz, revelaram o evangelho que é Jesus. Mas então Jesus acrescenta, vocês não aceitam o nosso testemunho. Lembra lá em João, no primeiro capítulo? O próprio evangelista vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Nicodemos, com suas perguntas repetidas, como pode, mostrava que ainda não estava pronto para crer no que Jesus dizia sobre a necessidade de nascer de novo. E é isso que Jesus está mostrando para ele, porque ele vai além das palavras. Jesus sabia o que estava no coração desse homem, assim como sabia que muitos do Sinédrio também rejeitavam essa verdade, não aceitavam que João Batista tinha razão a falar sobre Cristo, não aceitavam que Jesus era quem diria ser. Então, o Senhor diz algo sério. Se eu falei a vocês sobre coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? O que ele chama aqui de coisas terrenas não é algo mundano, mas o que acontece na terra. Embora tenha origem no céu, a regeneração é assim, acontece aqui, mas vem de Deus. É uma obra celestial, porém visível em nossa experiência. E aqui está o ponto. Se até mesmo essa necessidade de nascer de novo, que deveria ser evidente a qualquer um que perceba a sua incapacidade de agradar a Deus, já parece impossível de crer, quanto mais as verdades celestiais como o plano eterno de Deus para a salvação. Então Jesus revela algo grandioso. Nicodemos, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Em outras palavras, ninguém tem informação de primeira mão sobre o plano da salvação, exceto aquele que lá estava, diante do trono de Deus, planejando com Deus os decretos estabelecidos sobre a nossa salvação. E só Ele pode nos revelar como isso procede. Ou seja, Jesus está dizendo, eu desci, eu planejei, eu realizo e eu estou aqui revelando
quem eu sou diante de você, Nicodemos. O Evangelho faz isso comigo, com você. Ele revela o nosso coração, onde ele está, o que deseja, e nos mostra a necessidade de Cristo nos dar um novo coração. E é isso que Jesus vai ilustrar agora. Voltando-se a um episódio do Antigo Testamento para refrescar a memória de Nicodemos a respeito do que ele já conhecia, para dizer: olha, Nicodemos, você deixou passar coisas importantes a respeito de mim. Você não estava percebendo entre as letras o que de fato a lei ensinava e os tipos de Cristo que eram apresentados ao longo da história para revelar que esse Cristo de fato viria na plenitude dos tempos. E ele então diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Quando Jesus falou a Nicodemos sobre o Filho do Homem ser levantado, ele está referindo-se aqui a um episódio que está narrado lá em Números capítulo 21, versos de 4 a 9. Se você quiser abrir, eu vou lembrar o episódio. O povo de Israel tinha saído do Egito, estava no deserto, mas começou a murmurar contra Deus. Reclamaram do maná, cansaram. O texto vai dizer que eles até enjoaram da rotina dura e até pensaram em voltar para o Egito. E a murmuração foi tão grave que Deus enviou serpentes abrasadoras. E aquelas serpentes passaram a picar, mas eram picadas mortais. E o povo começou a morrer. Então, eles se arrependeram e pediram socorro, e Moisés intercedeu por eles, e Deus deu uma solução. Faça uma serpente de bronze, levante sobre um poste. Quem olhar para ela, mesmo picado, viverá. E foi assim. Bastava um olhar de fé para ser curado. Agora veja, Jesus queria que Nicodemos entendesse que ele também estava numa situação desesperadora. O veneno do pecado corria em suas veias, assim como corre na minha e na sua, sem exceção. Não importa se era mestre em Israel, não importa o conhecimento ou posição, diante de Deus, ele estava condenado. E para que haja salvação é preciso sentir o desespero da morte espiritual, é preciso reconhecer: estou perdido. E só assim olhamos para a cruz com fé verdadeira. O levantamento do Filho do Homem aqui é de fato Jesus crucificado, é o antídoto que Deus providenciou, e um olhar de fé para Cristo cura a alma e remove a condenação. Mas sem arrependimento, sem reconhecer o estado mortal em que estamos, nunca vamos olhar para Ele como quem precisa de socorro. Por isso, queridos, nascer de novo começa com arrependimento. E o arrependimento começa quando reconhecemos o nosso veneno e corremos para o único que pode nos curar. Então, receberemos a promessa eterna, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Lá no deserto, era esse tipo de Cristo que haveria de vir. E aqui diante de Nicodemos, é esse Cristo que se encarnou. E que está dizendo para ele que assim como no deserto, o povo precisou olhar com fé. Não era a serpente de bronze que curava, mas era Deus que fazia pela realidade expressa na fé que tinham de olhar para receber a cura. Nós só conseguimos ter fé porque antes disso o Espírito Santo veio até nós. Porque antes disso Jesus desejou nos salvar, porque fazia parte do plano de Deus resgatar um povo para si. E agora nós podemos declarar que Jesus é o nosso Salvador, não é, crianças? Porque Jesus passou a fazer morada em nosso coração. E a partir do momento que Ele mora no nosso coração,
nós tornamos um com Ele. E a sermos um com Ele, nós somos um com Ele para a vida eterna. Porque a vida que Ele nos deu não é uma vida passageira, é uma vida eterna. Nós vamos morar no céu. Essa é a certeza. A condenação não está mais sobre nós, porque esteve sobre Jesus na cruz. Mas ali Ele encravou todo o escrito de dívida, e ali Ele removeu toda a condenação, e nos declara agora como justos. Nós somos filhos de Jesus, mas nós só nascemos de novo porque Ele quis, porque foi a vontade dEle, porque foi obra dEle, e não minha e não sua. Talvez você está angustiado porque por muitas vezes você pregou o Evangelho para os seus e eles ainda não entenderam. Talvez o teu coração está apertado porque você não vê essa obra de salvação sendo realizada na vida dos seus, ao ponto de viverem e buscarem a viver para o Senhor. Talvez você está olhando para os seus filhos perdidos e dizendo: ó Senhor, eu ensinei eles no caminho, eu mostrei a realidade da salvação, mas eles escolheram outro caminho. Onde eu errei? Onde eu falhei? Por que isso está acontecendo na minha família? A obra não é minha, a obra é dele. Mas a mim compete ensinar, pregar, testemunhar em todo tempo. E em fé, crer que eles olharão para a cruz e serão curados por Cristo Jesus. Até o último suspiro, eu preciso continuar crendo na obra de salvação, seja na vida dos nossos filhos, seja na vida dos nossos queridos, seja na vida dos nossos amigos. Nós precisamos continuar crendo que aquilo que Deus realizou em nós pode realizar também na vida dos seus. E Deus tem uma promessa, e a promessa dele é uma promessa para a família. A promessa dele é a promessa para todos aqueles que o Pai já escolheu antes da fundação do mundo para serem dele. Eu não os conheço, mas eu sei. Se para a família ele tem a promessa, eu vou pregar, eu vou testemunhar, eu vou continuar certo de que no tempo de Deus eles vão poder professar o mesmo Cristo que nós professamos. Eles vão poder testemunhar do mesmo testemunho que nós testemunhamos. Eles poderão bradar em alta voz: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho no Filho de Deus, eu tenho para a eternidade. Creia, insista, testemunhe, porque a obra é do Senhor. Se Ele não fazer, nós seremos como Nicodemos. E às vezes nós temos muitos assim dentro da igreja. Pessoas que são meros religiosos. Conhecem a Escritura, são respeitados porque conhecem, cantam louvores, servem na igreja, mas ainda não desfrutaram de uma experiência salvífica com Cristo Jesus. Mas nós também temos que pregar a eles, testemunhar a eles que, de fato, eles podem ser salvos pela obra remidora de Cristo Jesus. Então a pergunta que eu deixo para você é que nós precisamos crer naquele que amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a pergunta é: e você? Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Não se trata de religião, mas de regeneração. Não se trata de obras, mas de fé. Não se trata de você, mas de Cristo. Por isso, importa-vos nascer de novo. Que
Deus faça através de Cristo Jesus e na obra implantada pelo Espírito Santo de Jesus, salvação neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.